Cobogó e aço cortem. Hoje vamos conhecer duas coisas interessantes para serem utilizadas dentro de um projeto, não são necessariamente revestimentos, e vamos ver da onde surgiu o cobogó. O cobogó surgiu do muxarabiê, que veio da cultura árabe, e hoje nós vamos conhecer esses dois elementos que estão sendo bastante utilizados em diversas arquiteturas, seja externa ou interna, como elementos de decoração ou quebra-sol. O aço cortem, ele é fantástico. O aço cortem, ele tem propriedades metálicas, ou seja, ele é uma chapa metálica, muitas vezes reutilizada de outros elementos, como navios ou elementos náuticos. O aço cortem, ele tem uma propriedade interessante, por quê? Porque com o tempo, esse aço ele vai ganhando uma certa característica, ele vai ganhando uma certa coloração típica de uma ferrugem. E isso acaba, eventualmente, dando um aspecto estético muito interessante para o seu projeto. Tão interessante que o aço cortem, ele se torna, de certa forma, copiado. Nós temos dois processos dentro desse aço cortem. Você consegue achar hoje revestimentos cerâmicos, porcelanatos, que imitam esse aço cortem, tranquilo quanto aí. E você tem também um processo químico que você pode fazer em uma chapa metálica convencional, que ela vai acabar ganhando, né, essas características muito próximas do aço cortem. Existem também técnicas de pintura que você pode fazer obviamente você tem que consultar o seu fornecedor de tinta, um pintor específico para esse tipo de trabalho, mas você consegue também replicar essa textura do aço cortem dentro da sua construção, da sua decoração. O que eu acho importante dizer é o seguinte: o aço cortem original, aquele que realmente é um aço cortem, ele é muito caro. Ele chega a ser coisa assim de R$ 1.000 o metro quadrado. Então, por muitas vezes, você não consegue usar o aço cortem verdadeiro. Então, essa peça que sofre um processo químico, ela vem sendo mais utilizada no dia a dia. O que eu acho legal é que você também não pode ter medo, porque essa placa ela vai mudar, ela vai ganhar coloração, ela vai ganhar mancha, ela vai ganhar furos, porque ela está em processo de deterioração. Você não vai conseguir interromper esse processo. Então essa chapa ela tem uma característica peculiar. O muxarabiê é muito interessante, eu tenho que falar dele primeiro antes de falar do cobogó, porque o muxarabiê ele veio da cultura árabe. E o que isso quer dizer? Qual que foi a função desse muxarabiê? O muxarabiê ele tem uma função característica das casas árabes, né? Porque ele era instalado nas janelas e ele permite com que as pessoas do lado de fora dessa arquitetura não enxerguem as pessoas de dentro, mas as pessoas de dentro, quando elas se aproximam desses vãozinhos, elas conseguem visualizar o que está acontecendo lá fora. Então, por diversas vezes, o muxarabiê ele foi utilizado em diversas arquiteturas coloniais, arquiteturas portuguesas, simples bloqueamentos ali de janelas, elementos de decoração como biombos, quebra-sóis. Então o muxarabiê ele é utilizado às vezes até como uma porta, até como um revestimento ali da porta, um revestimento para você quebrar um pouco da visão daquela porta. Então ele é uma recuperação histórica muito interessante na utilização da decoração. Agora, você começa a ver muxarabiê sendo utilizado em elementos externos. Óbvio que a gente não consegue fazer sempre em madeiras, a gente faz uma mescla para metálica. Mas o que a gente consegue ver, olha que interessante, a pessoa acaba utilizando da criatividade e da teoria desse muxarabiê para tentar fazer esse quebra-sol de uma forma diferente, ou seja, ele é uma mescla entre brise, né, e um cobogó e um muxarabiê, então acaba que fica mesclado as designações. E aí os arquitetos brasileiros modernos, né, eles acabam fazendo essa leitura do muxarabiê e eles criam o cobogó. O cobogó ele tem as mesmas características que um muxarabiê, mas normalmente o cobogó ele é uma peça inteira, ou uma peça cerâmica, uma peça de porcelanato, uma peça metálica, mas o cobogó ele tem esse aspecto um pouco mais pesado,
que o Muxarabiê, porém ele foi influenciado por essa característica do Muxarabiê. Então hoje o que a gente vê na decoração é muito específico e muito interessante, são essas utilizações para mudar o espaço. Então nem sempre eu preciso fazer uma parede que seja maciça, uma parede que vai acabar interrompendo uma possível visibilidade que eu tenho do outro espaço, né? Onde eu tenho aqui então nessa imagem um quarto extremamente interessante, porque eu consigo fazer uma divisão entre a sala e o quarto com um Muxarabiê e, de certa forma, com um Cobogó, né? Eu consigo fazer uma divisão com o Cobogó nesse quarto justamente porque ele vai fazer essa visibilidade de um ambiente para outro. Não é uma parede opaca, não é um vidro que tende às vezes a ser muito caro, muito mais complicado de você ter num ambiente que você pode esbarrar, e você acaba criando uma parede com esse cobogol que dá um aspecto muito interessante para os seus projetos. E a utilização dele funciona como um tijolo normal, você vai aplicando argamassa e empilhando essa parede e formando ali o seu cobogol no seu projeto, tá bom?